pessoal, nós chegamos agora à quinta aula referente aos nossos estudos para a prova discursiva da seleção de mestrado, né, Prof. História. Chegamos aqui às conclusões do texto que nós já estamos estudando aí nas últimas semanas, né? Nessas conclusões, obviamente, como qualquer conclusão, nós temos um resgate de alguns pontos que foram abordados pelo autor, né, nas primeiras partes do texto, no desenvolvimento do texto. Temos, como nós vimos que os temas abordados se referem a noções de patrimônio, objeto histórico, né? Nós discutimos isso, a ideia de patrimônio como algo, né, que também nos ajuda a compreender o tempo presente, a constituição de um objeto histórico em patrimônio, né, envolve relações de poder. Nós vimos isso nas aulas anteriores e, de forma bastante resumida, o autor resgata isso nas conclusões. Vimos que o século XIX foi muito importante no que diz respeito aos estudos, né, sobre o campo do patrimônio, com essa tentativa de legitimar, e nós vimos o exemplo francês, né? Vimos o exemplo francês, o exemplo português, né? De resgate histórico, né? Obviamente esse resgate histórico ele não é neutro, né? Não é objetivo, há interesses, né? Que estão permeando esses resgates históricos, né? No caso francês, nós vimos que um dos grandes objetivos desse resgate histórico feito por Guizot, né, foi justamente legitimar o poder pós-revolução de 1830, e uma das formas de legitimar esse poder, né, legitimar o poder nas mãos da burguesia, foi justamente dar um destaque especial a Revolução de 1789, né, trazendo como uma revolução exemplar, e esse resgate histórico acaba também constituindo patrimônios históricos, né, e esses patrimônios históricos, uma vez constituídos, né, vão ter também discursos difundidos na sociedade. Esse discurso pode contribuir para legitimar alguém que esteja no poder, legitimar as ações desses que estão no poder, né? Então, todo o resgate histórico, pessoal, por mais que tenha esse viés científico, a gente não pode dizer que esse resgate histórico é 100% neutro, é 100% objetivo, porque nós sempre temos aí um ponto de vista, né? Sempre temos o olhar do observador, e obviamente nós temos diferentes olhares tomando por base diferentes observadores. Então não há essa perspectiva de neutralidade e objetividade. Vimos que o século XIX foi de fundamental importância para os estudos no campo do patrimônio histórico, né? Vimos o porquê disso, né? Nessa tentativa de legitimar as transformações que estavam ocorrendo no século XIX, e para legitimar essas transformações, legitimar quem estava no poder. Esse resgate histórico buscou construir uma narrativa histórica, né, destacando pontos que seriam interessantes para aqueles que estavam no poder. Eu trouxe até alguns exemplos da nossa atual política, né, tentativas de modificar narrativas históricas para justamente se enquadrar o que nós temos no presente. Então, como nós podemos ver no texto, né, refletir sobre o patrimônio passa a ser um dos grandes objetivos da sociedade do século XIX. Nós temos um exemplo, né, do campo artístico muito forte disso, foi justamente o romantismo, né, esse resgate às origens, né. Então, nós vamos ter aí, nesse século XIX, né, como já afirmado anteriormente, essa tentativa, né, de constituição de um novo presente, né, e esse novo presente sendo justificado, né, por essas narrativas do passado, né? É como se essas narrativas do passado fossem importantes para construírem bases que poderiam sustentar
a sociedade do presente, justificar a sociedade do presente, né? Legitimando aqueles que estão no poder. E, obviamente, quando a gente fala dessa produção de novas narrativas, né, nós temos uma referência a essa nova forma de produção de visibilidade, como nós podemos ver no texto, capaz de transformar objetos históricos em algo diferente daquilo que um dia foram, né? A constituição de um objeto histórico em patrimônio, né, é justamente a transformação desse objeto histórico em algo que ele nunca foi. Até porque o patrimônio ele não nasce como um patrimônio, né? Os patrimônios históricos foram construídos, né, não como patrimônios históricos, mas sim como objetos, né? Esses objetos se transformam em objetos históricos, né? Posteriormente, esses objetos históricos podem ou não se transformar em patrimônio histórico, né? Então, nem todo objeto histórico se transforma em patrimônio histórico. Há um ponto muito importante que nós devemos considerar nessa constituição de objeto histórico em patrimônio histórico, né? Um deles são as relações de poder, a questão da subjetividade, da coletividade, né? Se aquele objeto ele representa ou não uma coletividade. Então, o patrimônio histórico ele não nasce, né? Esses objetos que representam esse patrimônio histórico, eles não nascem como patrimônio, né? Eles se tornam patrimônio histórico. E nós temos a figura do historiador, né? Do historiador de ofício, como sendo de fundamental importância para a constituição de algo em patrimônio histórico. Vimos que no início dos estudos do campo patrimonial, né, a figura do historiador não estava muito presente, né? Tínhamos, sobretudo, a presença de arquitetos, né, que faziam parte da constituição de objetos históricos em patrimônios históricos. A gente vai ter uma mudança importante no século XX, né? Os historiadores passam a fazer parte também desse campo de estudos do patrimônio histórico e, obviamente, vão trazer muitas contribuições nessas construções de narrativas históricas, né? Que vão ser importantes para a constituição de um objeto histórico em patrimônio histórico. E a constituição de algo em patrimônio histórico envolve também um poder, né? Um poder simbólico. Até porque quando a gente constitui algo como patrimônio histórico, quando algo passa a representar uma coletividade, né? Faz alusão a uma coletividade, nós também podemos dizer que aquilo passa a ser visto como uma espécie de modelo, né? Como uma espécie de protótipo de algo referente a uma determinada época. É como se esse algo simbolizasse, né, algo de uma época, e ao simbolizar uma época, uma característica de uma época, enfim, né, nós temos outros objetos que faziam parte dessa época também, né? Esses outros objetos são silenciados, né? Principalmente quando eles são diferentes dos patrimônios históricos que representam esse passado. Então, quando a gente tem um objeto histórico, né, que se transforma em patrimônio histórico, esse patrimônio histórico passa a simbolizar uma determinada época, né? Tudo aquilo que é diferente desse objeto, né, e que também é dessa mesma época, passa a ser silenciado. É por isso que o autor diz, né, que a constituição de algo em patrimônio histórico envolve também a questão de uma perda, né, de uma perda. Constitui-se algo como representando uma determinada época, mas outros objetos que também faziam parte dessa época acabam sendo silenciados por esse objeto, né, que vai simbolizar essa época. Por isso que ele diz: a monumentalização do passado, por meio de um trabalho de patrimonialização de seus restos, é uma forma de elaboração coletiva da perda desse passado, né? Então, esse objeto histórico, esse patrimônio histórico, representa um passado, né? Mas tudo aquilo que ele representa, de certa forma, acaba também silenciando, né, outros aspectos daquela época, outros objetos daquela época.
principalmente quando esses objetos, né, não são alçados a essa categoria de patrimônio histórico. Vejam só, sabemos que nem todos os restos e traços de uma determinada época adquirem o estatuto de patrimônio histórico, mas somente aqueles selecionados e produzidos como tal poderão se integrar a um projeto de recordação própria da política de patrimonialização. Então, todos esses restos e traços de uma determinada época que não adquiriram esse status de patrimônio histórico, né, é como se tudo isso fosse se perdendo, né, fosse silenciado por esse objeto que é patrimônio histórico, né, e justamente simboliza toda essa época, né. Então, a constituição de algo em patrimônio histórico envolve também, né, esse sentimento de perda. E a ideia de patrimônio histórico, né, vai muito além de uma simples questão de substância, né? A constituição de algo em patrimônio histórico não envolve a substância, não envolve o aspecto material desse objeto. Se ele é feito de ferro, de pedra, de madeira, né? Então, o ponto principal na constituição de algo em patrimônio histórico, né, não envolve a sua substância. O que os faz aceder à categoria de patrimônio não é a natureza do objeto em si, mas a operação que permite que sejam vistos como integrantes de um patrimônio histórico e assim ganhem uma nova visibilidade, né? Então, a constituição de algo em patrimônio histórico envolve, né, uma complexidade de fatores. Dentre esses fatores, nós temos o aspecto subjetivo, né, o aspecto de representar uma coletividade, e é interessante que a constituição desse objeto em patrimônio histórico não é algo neutro, não é algo objetivo, não é algo que esteja fora desse campo de relações de poder, né? Nós temos questões políticas, culturais importantes que devem ser consideradas na constituição de algo em patrimônio histórico, né? É só a gente olhar para o atual contexto político no qual nós estamos vivendo, né? Com algumas tentativas de retirar alguns objetos que se tornaram patrimônios históricos, né? Retirar essa classificação, né? Essa classificação de patrimônio histórico. Talvez isso seja reflexo, né, dos pontos de vista defendidos por aqueles que atualmente estão no poder, né? Então, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham achado interessante a leitura desse texto, né? Sem dúvidas, é um texto importante para quem trabalha nesse campo patrimonial, né? Quem é historiador também, né? Uma vez que nós temos aqui alguns pontos de vista sobre a constituição de algo em histórico, né? A importância de se olhar também para o tempo presente, porque é com as representações, com os saberes, né, do presente, né, a visão de mundo que nós temos no presente, que vai contribuir para a constituição de um passado, né? O olhar que nós temos para o passado, né, considera os nossos conhecimentos presentes, né, as representações, questões culturais, questões políticas, né, que nós temos no tempo presente. Então, nós nos utilizamos do presente para interpretar o passado, né, para construir, né, ou mesmo elevar um objeto histórico, né, ao status de patrimônio histórico, né? Então, compreender o patrimônio histórico, compreender as narrativas históricas é também estudar, né, analisar, compreender o tempo presente no qual essa narrativa foi construída, esse objeto foi transformado em patrimônio histórico, né? Então, a gente não vê
do ponto de vista dicotômico, presente e passado, né? Compreender o passado é também compreender o presente, né? As narrativas do passado, a construção de narrativas históricas, né? Ela é feita tomando por base, obviamente, o presente. Então, estudar as narrativas históricas é também estudar o tempo presente, né? No momento em que essas narrativas históricas foram produzidas, ok? Então, espero que vocês tenham achado interessante, né, a leitura desse texto, eu achei, né, bastante interessante. Os exemplos que a gente trouxe, né, a gente mesclou com algumas imagens, né, imagens principalmente as imagens do museu, né, vários museus foram citados, principalmente na primeira parte do artigo, né, os museus os museus alemães, né, os museus de Berlim. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dos exemplos que a gente trouxe. Na próxima aula, a gente vai abordar mais especificamente o simulado da prova discursiva, né? Então, a gente já vai vir com a apresentação do simulado da prova discursiva. É interessante que a gente, além do aspecto conteúdo, né, de ter domínio do conteúdo, é importante a gente também se preocupar com a própria escrita, né? Porque nós temos como critérios de correção das provas discursivas e seleções de mestrado e doutorado, né? Nós temos como critério de correção um ponto importante, que é justamente a norma culta padrão, né? Então é importante que a gente não cometa deslizes em nossa prova discursiva, né? Que a gente vai estar sendo avaliado também por isso. Norma culta padrão, tomando por base a escrita de um texto acadêmico, né? Então, buscando utilizar a terceira pessoa, utilizando termos mais técnicos, né? A gente finaliza aqui as aulas, nas videoaulas para a prova discursiva, né? Abordando o texto que consta no edital. Mas vamos disponibilizar aqui ainda nesse simulado, nesse módulo da prova discursiva, nós vamos disponibilizar um material em PDF, né, mais específico para a escrita, né? Então não importa que conteúdo está sendo abordado, né? A gente vai trazer esse material focando na escrita, né? Com algumas sugestões, com alguns pontos de atenção na hora da escrita, né? Alguns cuidados que a gente tem de ter, né? Algumas dicas, né? Do que a gente não deve escrever, não é interessante a gente escrever, alguns aspectos de pontuação que a gente traz também, né? Então vocês vão ver alguns exemplos, trechos de textos, né? E em cima desses trechos de textos, a gente vai identificar possíveis equívocos e também possíveis pontos positivos que seriam interessantes de serem adotados por nós na prova discursiva. Então a gente vai postar também o material em PDF, né, com essas sugestões que dizem respeito mais especificamente à escrita. A escrita é que a gente aborda aspectos relacionados à coesão, à coerência do nosso texto, à pontuação, seguir ou não ao conteúdo que está sendo proposto no comando da questão, né? Então, no próximo material que a gente vai disponibilizar, nós já temos esse direcionamento para a escrita da nossa prova discursiva. Nós tivemos aqui nessas últimas aulas, né, estudos sobre o conteúdo, né, da prova discursiva, né? Agora a gente vai disponibilizar material que se relaciona mais diretamente à escrita do nosso texto, tá ok? Então, pessoal, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.